Oi pessoal, então estamos aqui hoje para gravar mais um herói da série Heróis da Fé, do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E dessa vez a gente vai ter o nosso 12º herói, que é o Charles Finney. Como eu já falei, o livro deixou o nome dos heróis em português, então o livro trata ele como Carlos Finney. Mas como para mim eu conheci ele, ouvi falar dele a primeira vez como Charles Finney, eu preferi usar assim, porque é mais normal para mim. Então, Charles Finney, o livro trata ele como o apóstolo dos avivamentos. Quem foi esse herói? Por que ele está no livro dos Heróis da Fé e por que o apóstolo dos avivamentos? Eu nunca li um livro de avivamento que não cite o Charles Finney. Então eu vou contar uma primeira história sobre ele. Inclusive eu li um livro chamado Fogo do Avivamento, que eu indico, e nesse livro fala muito sobre o Charles Finney. Mas aí na introdução agora eu vou contar uma primeira história sobre ele que traz no livro Heróis da Fé. Uma vez, numa fábrica de tecidos em New York Mills, no século XIX, os funcionários estavam conversando sobre o culto anterior, o que tinha acontecido, então no dia seguinte do trabalho eles estavam conversando sobre isso. De repente o pregador desse culto, um rapaz alto, atlético, que ainda carregava em si o poder do Espírito, entrou na fábrica de tecidos. Ao verem ele, os funcionários começaram a sentir uma culpa pelo seu pecado. E de repente, duas moças que estavam no ato de emendar fios, conversando também, uma delas, quando viu ele, caiu no chão chorando por seus pecados, profundamente comovida. Assim que ela caiu, a outra caiu também, e assim todos praticamente da fábrica foram tomados por lágrimas nos olhos e o avivamento chegou. Imagina todos os funcionários de uma fábrica sem ele falar uma palavra, sem ele encostar neles, apenas porque ele entrou, começaram a ser profundamente convencidos, tomados pela convicção de pecado. Então o diretor da fábrica achou melhor os funcionários cuidarem da salvação da sua alma e mandou que parassem as máquinas. As máquinas eram movidas pela força do rio, inclusive ele pediu que fechassem as comportas do rio para que os funcionários pudessem se dedicar a cuidar da salvação da sua alma. Então o Espírito Santo veio e em poucos dias praticamente todos os trabalhadores dessa fábrica se converteram. Outro fato muito curioso sobre Charles Finney é que depois ele pregou numa cidade próxima e no estado de New York, e depois que ele pregou nessa cidade não houve mais baile nem apresentação de teatro por 6 anos. Tamanho transformar assim que houve nessa cidade a partir da conversão das pessoas. Elas não tinham mais tempo para isso, nem prazer nisso, porque elas se renderam completamente a Jesus e o avivamento chegou nessa cidade a partir da pregação dele. Entre 1857 e 1858, estima-se que 100 mil almas foram ganhas para Cristo através da vida de Charles Finney, seja por uma influência direta dele ou indireta. Como eu já mencionei, eu não li um livro ainda de avivamento que não mencione a vida dele. O que Deus fez através dele influenciou muitos países e o avivamento que começou com ele se espalhou pelo mundo. Sua autobiografia relata o poder do Espírito Santo de tal forma que esse livro mostra que só em Atos talvez tenha descrições tão grandes da manifestação do poder do Espírito Santo como no livro dele. E ele também escreveu um outro livro chamado Teologia Sistemática, que é considerado uma das maiores obras de teologia. Então, por que esse homem foi tão tremendamente usado? O livro Heróis da Fé entende que foi por causa da sua conversão profunda. Então agora a gente vai passar a falar sobre a conversão dele e praticamente o livro é todo ele contando, a parte dele no livro dos Heróis da Fé é todo ele contando sobre a sua conversão. Mas ele veio de uma família descrente, ele era um dos 15 irmãos dessa família e dos 15 filhos dos pais deles. Ele foi criado num lugar onde os membros da igreja conheciam apenas a formalidade fria dos cultos. Ele morava numa cidade onde os crentes não viviam a realidade de um avivamento. Finney era advogado e ele encontrou nos livros de jurisprudência citações da Bíblia.
Por conta disso, ele queria saber como era a Bíblia e conhecer ela, então ele comprou uma Bíblia. Depois de ler, ele passou a achar mais interesse nos cultos dos crentes. E sobre sua conversão, ele mesmo relata. Então agora, o livro Heróis da Fé, ele pegou um trecho da autobiografia do Charles Finney e começou a citar. Eu coloquei resumos aqui sobre o livro, mas eu vou deixar indicado aqui no vídeo com o izinho um vídeo que eu achei no YouTube que é a própria leitura do livro Heróis da Fé, então eu vou deixar indicado aqui o do Charles Finney. Então o que ele falou sobre a conversão dele? Ao ouvir os sermões, não me achava pronto para entrar nos céus. Eu me impressionava que semana após semana as orações dos crentes não eram respondidas. É porque ele acreditava de verdade. Ou essa Bíblia é verdade e o que diz nela tem que acontecer, ou então é uma mentira e eu não vou seguir isso. Tô fazendo meus comentários aqui, tá, gente? Então, ele pensou assim, se a Bíblia falava pedir e dar-se-vos-á, que pai que o filho pede pão e lhe dará uma pedra, quanto mais se vocês pedirem ao Pai dos céus o Espírito Santo, ele não vos dará. Mas como que não acontece? Os crentes oram pedindo um derramar do Espírito Santo e nada acontece. E parece que eles não se incomodam com isso. Aí o Finney fala assim, ao ler a Bíblia percebi que as orações não eram respondidas porque eles não tinham fé. Eles oravam sem de fato esperar receber o que pediam. Enquanto eu lia isso, eu me lembrei de um outro livro chamado Paixão pelas Almas, de um cara chamado Oswald Smith. Esse livro impactou minha vida e ele fala exatamente a mesma coisa, que os crentes oram sem esperar receber nada em troca. Quando eu li isso, eu tomei pra mim isso assim, eu não vou ser assim. Eu vou orar crendo e vou orar até receber. E assim que Deus me chamou para MPC, enfim. Voltando pro Finney, isso deu um alívio nele. Porque ele pensa assim, a culpa não é da Bíblia e nem de Deus. Graças a Deus, a Bíblia é verdade. O problema é os crentes que oram sem fé. Num domingo de 1821, ele resolveu solucionar o problema da salvação da sua alma e ter paz com Deus. Aí ele fala assim, graças a Deus não me achei muito ocupado nem segunda nem terça, porque ele era um advogado super ocupado. E passei boa parte do tempo orando e lendo a Bíblia. Ao encarar a situação, achei-me sem coragem para orar, sem tapar o buraco da fechadura. Então ele ia entrar na sala dele, no gabinete, mas ele tinha medo que alguém espiasse e visse que ele estava orando. Minha convicção aumentou, mas o coração se havia endurecido. Terça-feira à noite, depois dele ter passado segunda-feira o dia inteiro orando, terça-feira à noite, senti-me nervoso e parecia estar perto da morte. Tive convicção que se morresse, iria para o inferno. Quarta de manhã, no gabinete, parecia que uma voz me perguntava, por que esperas? Não prometeste dar o coração a Deus? O que experimentas fazer? Alcanças a justificação pelas obras? E essa voz começou a incomodar ele. Então, ele entendeu a propiciação de Cristo. E aí ele ficou imóvel na rua, enquanto ele estava indo para o escritório dele. E ele mesmo descreve que ele não sabe por quanto tempo ele ficou parado na rua, chocado com essas informações, com essas perguntas do Espírito Santo. Aí a voz falou de novo, aceitá-lo-ás agora? Hoje? E ele replicou mentalmente, provavelmente, aceitá-lo-ei hoje, ou me esforçarei para isso até morrer. E então voltei para a floresta, onde podia orar sem ninguém me ver nem ouvir. Por essa parte dá a entender que na segunda e na terça ele desistiu de orar no gabinete e foi orar na floresta para não ter risco nenhum de alguém ver ele orando. Então na quarta-feira de manhã, depois que a voz perguntou isso para ele, e ele decidiu que ele iria se entregar de verdade, então ele voltou para a floresta para novamente não ter perigo de ninguém ver ele. E ele fala assim, meu orgulho continuava. E aí ele descreve o quanto ele entrou na floresta. Ele caminhou muito para chegar num lugar muito escondido da floresta para não ter perigo de ninguém ver ele orar. E aí ele fala assim, entregarei o coração a Deus ou não sairei daqui. O coração não queria.
Eu achei que iria conseguir, mas quando eu começava a orar, parecia que alguém iria chegar. E isso dava um pavor nele de alguém ver ele orando. Aí ele falou assim, achei-me em desespero, o coração estava morto. Reprovei-me por ter dito que não sairia daquele lugar sem entregar o coração. Eu me sentia que Deus tinha me abandonado e aí ele estava exausto. Ele fala que ele estava inclusive exausto para ficar de joelhos. Eu imagino que ele estava deitado no chão, lutando com Deus, tipo assim, porque ele queria ser salvo, ele queria sentir Deus, ele queria, mas ele não conseguia entregar o coração, ele estava endurecido nesse momento. E aí ele fala isso, né? Que ele se arrependeu de ter dito que não iria sair de lá enquanto não se rendesse, que ele não estava conseguindo. Aí nesse desespero, ele prostrado, ele fala assim, pensei que alguém vinha e abriu os olhos. Então mesmo naquela situação, ele teve a impressão que estava chegando alguém e ninguém podia ver ele daquele estado, porque ele era um advogado importante da cidade. E aí quando ele tem esse pensamento, pensei que alguém vinha, ele fala assim, foi-me revelado que o orgulho do meu coração era a barreira entre mim e a salvação. Fui vencido pela convicção de grande pecado de me envergonhar. Caso alguém me visse de joelhos perante Deus, e bradei em alta voz que não abandonaria aquele lugar, nem que todos os homens da terra e demônios me cercassem. Agora ele entendeu. Se todo mundo me visse aqui, se os céus, a terra me vissem aqui orando, eu não me importaria com isso, eu não abandonaria esse lugar, porque eu entendi que pequei por isso, né? E aí ele gritou, ora, um vil pecador como eu, de joelhos perante o grande e santo Deus, confesso-lhe os pecados e me envergonho dele perante o próximo, que é pecador também, porque me encontro de joelhos para achar paz diante do meu Deus ofendido. Aí ele entendeu que isso ofendia o Senhor, o tanto que ele se envergonhava de estar orando. Mas tipo, quem sou eu para me envergonhar de orar perante o Deus Santo, que é o meu Deus? E me envergonhar diante de um outro que também é pecador como eu. Aí ele fala isso, né? Aí ele entendeu que esse pecado, ele fala assim, o pecado parecia-me horrendo, infinito. Fiquei prostrado no pó. E aí nessa hora prostrado, entendendo o tamanho do seu pecado, tem uma pessoa que falou assim, que quanto maior a má notícia que a gente tem, mais gratidão a gente tem pela boa notícia. Então o Finney entendeu o tamanho do seu pecado, ele teve uma convicção absurda de pecado ali. E aí então veio na mente dele esse texto, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E ele creu nesse texto, né? E aí então ele continuou a orar e pensou, se eu me converter, pregarei o Evangelho. Na estrada, voltando para casa, ele sentia uma preciosa paz e uma gloriosa calma invadiam a sua alma. E ele pensou até, que é isso? Será que Deus saiu, que eu não sinto mais a convicção do meu pecado? Na verdade era o contrário. Aí ele se lembrou que ele disse para Deus que confiaria na sua palavra. E ele lembrou que da palavra dizia que ele foi perdoado dos seus pecados. E então uma doce paz, como ele nunca sentiu, invadia sua alma no caminho de volta para casa. Porque seus pecados foram perdoados. E ele tinha paz com Deus. A paz de quem não deve nada, de quem foi salvo, de quem encontrou com Deus. Quando ele chegou na cidade de volta para almoçar, ele não tinha fome. Ele chegou no seu gabinete, o seu sócio não estava porque tinha saído almoçar. Então ele começou a tocar um hino que ele era acostumado a tocar. E ao começar a proferir as palavras sagradas, o coração parecia derreter-se e só podia chorar. Ao entrar e fechar a porta atrás dele, parecia ter encontrado Jesus face a face. Agora ele não se importava mais que encontrassem ele orando e chorando no seu gabinete. Parecia que Jesus estava ali. Aí na mente dele ele falou assim, ele não disse nada, mas olhou para mim de tal forma que fiquei quebrantado e prostrado aos seus pés. Parecia uma realidade. Aí ele fala assim, chorei alto e fiz tanta confissão quanto possível, entre soluços,
parecia-me que eu lavava os seus pés com minhas lágrimas. Ele fala que parecia que Jesus estava na frente dele, mas ele não tocava nele. Mas ele lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, e essa experiência para ele era muito real. Ao virar-me, ele fala, recebi o poderoso batismo no Espírito Santo. Ele desceu sobre mim de tal maneira que parecia encher-me corpo e alma. Senti-o como uma onda elétrica que me transpassava repetidamente. Ondas de amor liquefeito. Não sei outra maneira de descrever. Parecia o próprio fôlego de Deus passando por mim. As ondas passaram sobre mim, uma após a outra, até eu clamar. Morrerei se essas ondas continuarem a passar sobre mim. Senhor, não suporto mais. Contudo, não receava a morte. Ele estava tendo uma experiência profunda com o amor de Deus. Eu não sei quantos que assistem esse vídeo que já sentiram algumas experiências da presença de Deus vir, assim. Eu nunca senti no nível que ele está falando, mas já senti a presença de Deus forte, de forma que parece que o teu corpo físico não vai aguentar mesmo. Então eu entendo bem o que ele está dizendo. E quando eu lia sobre ele, eu lembrei de um amigo meu de Porto Alegre, pastor Wilson Castro, que descreveu uma experiência muito parecida, sentindo ondas do amor de Deus vindo. Então isso está acessível nos nossos dias ainda. Já era noite, o dirigente do coro veio ao gabinete, encontrou-me nesse estado e queria saber se eu estava bem. Então ele perguntava para o Finney, o senhor está bem? O senhor está sentindo alguma dor? Porque o Finney chorava, desesperado, e ele nem conseguia responder. Lá pelas tantas, quando ele conseguiu responder, ele falou que estava sentindo a presença de Deus. O cara saiu então do gabinete dele e foi chamar um dos anciãos da igreja, que era um homem de espírito ponderado e quase nunca ria. Então o homem também queria saber o que o Finney estava sentindo, e aí o Finney, soluçando, chorando, começou a explicar. E esse ancião, em vez de responder para o Finney, ele foi tomado de um riso. Parecia impossível evitar o riso que procedia do fundo do seu coração. Então aquele espírito que estava sobre o Finney foi repartido com esse homem. Então, no gabinete, nessa hora, quarta-feira de noite já, entrou certo rapaz que começaram a frequentar os cultos. Depois de alguns instantes de ver tudo aquilo, esse rapaz caiu no chão com grande angústia, dizendo, por favor, orem por mim. Ele teve convicção também do seu pecado. Os três oraram por ele, primeiro o ancião, depois o outro rapaz que estava junto, e o Finney também orou por esse jovem. E o livro não descreve, mas acredito que ele tenha sido salvo. Ao ir para casa e deitar-se, Finney logo adormeceu. Mas ele acordou várias vezes durante a noite por causa do amor de Deus. Ele acordava e se lembrava do amor de Deus, e isso lhe transbordava o coração. Até que quando amanheceu, ele viu a luz do sol e a gratidão assim tomou ele, e de repente tudo aquilo que ele sentiu no dia anterior, aquela experiência que ele chamou de batismo, voltou. E ele fala assim, passei muito tempo sem poder fazer coisa alguma, senão derramar a alma perante Deus. Eu vou parar aqui, porque eu vou fazer 2 vídeos falando sobre o Finney, porque eu cheguei só na metade do que o livro fala sobre ele, e o vídeo já tá grandinho, então eu vou fazer a parte 1 e a parte 2 do Finney. E tudo isso que eu falei sobre ele até agora foi só a experiência de conversão dele. Então, a partir do segundo vídeo, eu vou começar a contar o que aconteceu no outro dia depois da sua conversão, o que aconteceu a partir da sua conversão. Mas esse vídeo me impacta e me anima muito, porque como o Espírito Santo é vivo, e como Jesus está vivo, como nosso Deus é vivo e continua fazendo as mesmas coisas que fez. E como Ele deseja apenas que a gente busque Ele de todo o coração. E a experiência de Finney demonstra muito isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a gente possa desejar o Senhor, como o Finney desejava, para que Ele venha e se revele para nós e venha sobre nós, como Ele veio sobre Finney. E aí no próximo vídeo vai ter as experiências incríveis das conversões através da vida dele. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Charles Finney, parte 2. Beleza?